Olá, estamos de volta ao programa Direito na TV, hoje conversando com o professor e juiz de direito Edir Beck. Diante da crise do judiciário, professor, considerando que hoje temos aproximadamente 90 milhões de ações, né? Ou seja, praticamente cada 2 brasileiros tem um processo. Muitos apontam para os meios alternativos à jurisdição, mediação, arbitragem. O que o senhor pensa acerca dessas propostas, professor? Com certeza nós temos que investir nessas fases prévias ao processo. Nós sabemos que países como os Estados Unidos ou mesmo a Alemanha, né, nós temos uma fase pré-processual quase que obrigatória. Né? Ou seja, se não houver aquela tentativa conciliatória antes, a parte não pode estar propondo a ação judicial. Qual é a razão disso? Se levar ao judiciário aquilo que realmente necessita da manifestação do Poder Judiciário. Eu sempre comparo o fórum com o hospital. Né? Em tese, nós não deveríamos ir no hospital porque nós estamos com uma dor de cabeça, né, razoável, uma dor nas costas. Né? Não, vamos lá no hospital. Né? Não, primeiro vamos posto de saúde, né? Vamos verificar se a dor permanece. Né? Então, o fórum teria que ser o hospital desses problemas entre as pessoas. Realmente não consegue resolver de outra forma. Né? E a primeira forma é a conversa. Quando nós falamos em 90 milhões de ações, nós temos que pensar por que as pessoas têm procurado tanto o judiciário. Numa ação de cobrança, por exemplo, é porque tem alguém que não paga o que deve ou tem alguém que cobra aquilo que não é devido. Né? Então, geralmente, nós temos essa situação. Alguém está faltando com a verdade. Né? Então, se nós temos tantas ações, é porque, infelizmente, talvez enquanto sociedade, nós temos que repensar nos nossos valores, né? Como honestidade, como no acidente de trânsito, cruzou o sinal vermelho. Eu brinco sempre na audiência, olha que estranho, né? O sinal estava verde para os dois. Agora, infelizmente, uma das pessoas não reconhece a verdade, pelo contrário, mente, né? E por conta disso nós temos aquela demanda. Nós conversávamos, professor, no intervalo sobre um jurista italiano e tem um outro também chamado Francesco Canelucci, que ele dizia que, na verdade, o número de processos representa a incivilidade de um povo. Ela é medida pelo número de processos. Em alguns países é motivo de vergonha ter processos na justiça, né? Porque demonstra que não houve a capacidade das pessoas de conseguir resolver seus problemas. Quiçá cheguemos um dia, então, que a população resolva seus problemas. Essa semana até li uma notícia interessante que os juízes na Inglaterra, dos tribunais, os lords, né, que eles estavam reclamando porque a justiça estava se inviabilizando porque eles tinham no tribunal em torno de 200 processos por ano. 200, até os colegas, puxa, mas será que essa notícia é verdadeira, né? Porque 200 processos, imagina aqui no Brasil. Seria um luxo para os juízes, né? Com certeza, professor. Professor, considerando toda a sua carreira e suas experiências como magistrado, o que podemos dizer do nosso sistema penal? A crise que vivemos hoje é uma questão ligada à lei, que é antiquada, ultrapassada, ou o senhor atribui isso mais a uma questão social, cultural? Questão social em primeiro lugar e uma questão estrutural também. Né? Se nós imaginarmos que se todos os mandados de prisão expedidos fossem cumpridos pelas polícias, nós estaríamos, triste dizer e reconhecer, nós estaríamos em uma situação muito temerária, porque nós não teríamos lugar para tantos presos. Então, essa é uma realidade. Como se resolve isso? Construindo presídio. Né? Então vamos construir presídio. Para o leigo é fácil dizer isso. Né? Agora, eu, enquanto administrador, eu tenho que pensar, nós temos recursos para isso? Porque também não é só construir presídio. Construir presídio, eu vou ter que ter os agentes que vão cuidar desse preso, nós vamos ter que ter segurança, nós vamos ter que ter uma série de situações. Né? Então, às vezes nós pensamos assim, não, mas o preso tem que... Não, mas o preso tem que ser tratado, por pior crime que ele tenha cometido, ele ainda continua sendo um ser humano. Né? Ou seja, ele vai cumprir a sua pena, vai ser preso, né? Merece ser preso, deve ser preso em determinadas situações e crimes, mas ele ainda é um ser humano e, como tal, tem que ser tratado. Então, imaginar numa cela, onde deveriam ter 6, nós temos 12, 14... Né? Então, ou mais, às vezes, professor. Muito fácil para eu, que não sou parente do preso, ou não tenho nenhuma ligação com ele, não, tem que ficar mais nessa situação. Mas não, nós temos que tratar o preso enquanto ser humano. Né? E construir presídios e cadeias, né, existe um custo para isso. Né? E se eu endereço recursos públicos para isso, talvez eu esteja tirando da creche, do hospital e tudo mais. É claro que alguém sempre fala, não, mas tem a corrupção, vamos resolver a corrupção, que daí
Talvez, né? Mas enquanto isso não acontece, nós estamos falando de uma solução mais imediata. Então, realmente, a crise é séria, né? Nós precisamos, enquanto sociedade, discutirmos isso, sem falar na situação de que também, quando quer construir um presídio, ninguém quer perto da sua casa. É, né? O que eu ia perguntar. Todo mundo quer, não, eu quero um presídio, mas longe da minha casa. Em algum lugar longe da minha casa. Com certeza. É verdade. Professor, para nós, infelizmente, nosso tempo é curto, eu gostaria que o senhor, na condição de juiz de direito, de professor universitário, de certa forma, desse algum conselho que o senhor daria para aqueles alunos que hoje estão cursando uma faculdade de Direito e que pretendem escolher uma profissão, talvez seguir a magistratura. Que caminho eles têm que estabelecer? Eu sei que é difícil de resumir, né, professor? Logo no início da faculdade, me parece assim ter uma noção, buscar ter uma noção de cada uma das funções ligadas ao direito. Magistratura, Ministério Público, advocacias, procuradorias, né? Várias dessas funções e conhecer, né? Ver com qual delas consegue se identificar, né? E levar a sério, né? Eu brinco com os alunos que eles têm que fazer direito, né? Quer dizer, levar a sério o estudo, né? Entender que aquele momento é um momento extremamente importante, de realmente estar presente, estar aprendendo e sempre também com essa preocupação social, né? Quer dizer, vou me formar em direito, vou conhecer a justiça para quê? Gostar de pessoas, acho que o professor é importante isso, porque eu vejo às vezes alguns comentam assim, não, mas eu quero ficar lá escondido, despachando, ou quero ficar lá no meu escritório. O direito lida com as pessoas. Na verdade, tem que entender que vai ter que lidar com as pessoas, né, que o direito existe para as pessoas. Né? Ou seja, a norma, a lei não existe como o homem... O sábado existe por causa do homem, né? E não o homem por causa do sábado, ou seja, a lei existe por causa do homem, né? E não o homem por causa da lei. Sempre sob essa perspectiva, né? De que nós temos a justiça, nós temos essa busca incessante pela justiça, né? Mas sempre em benefício das pessoas. Perfeito. Deste modo, agradecemos imensamente a presença aqui do Dr. Edir Josias Silveira Beck, que nos brindou aí com uma verdadeira lição de direito e, sobretudo, de vida. E sem dúvida que eu e todos os nossos telespectadores pudemos aprender muito com o senhor. Meu muito obrigado, professor, e volte sempre. Terminamos aqui mais um programa Direito na TV, mas na semana que vem, no mesmo horário, estaremos de volta com outros temas jurídicos de interesse de todos. O programa também é reprisado aos sábados às 10 horas e aos domingos às 14 horas. Mande as suas críticas e sugestões para o e-mail da produção. Um forte abraço, meu muito obrigado pela sua audiência e até logo.